Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre a posição relativa de duas retas. E isso é interessante, pessoal, que esse conteúdo que a gente está vendo agora, tanto em relação a pontos, retas e planos, eles são estudados também no terceiro ano, na geometria analítica, do ponto, da reta e do plano. Então, é muito interessante que se você conseguir assimilar essa informação agora, quando você estiver no terceiro ano vai ficar muito mais prático e muito mais rápido. Então, sempre é necessário você estar revisando, buscando relembrar os conhecimentos para poder ficar mais prático depois, tá certo? Então, deixa eu ajeitar aqui para ficar mais fácil a visualização. Beleza, então vamos nessa. Então, pessoal, olha só. Existem 4 situações quando a gente fala de posição relativa entre as retas. Nós vamos trabalhar todas as 4. A primeira situação é quando eu tenho as retas coincidentes, elas são paralelas coincidentes. Ou seja, 2 pontos distintos de uma reta, que pertencem a uma reta, também pertencem a outra. Então é como se uma reta estivesse sobre a outra. Isso aqui é o chamado postulado da determinação. Então, eu tenho todos os pontos de R são os pontos de S, tá? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é quando eu tenho uma reta com apenas um ponto em comum. Toda vez que eu tiver reta com ponto em comum, com apenas um ponto em comum, nós chamamos essas retas de concorrentes, ok? E todas as retas com um único ponto em comum, elas possuem também um único plano, tá bom? Então, cuidado com isso, tá? O que acontece, então, quando eu faço a interseção de duas retas? Quando eu faço a interseção de duas retas, eu encontro o P, que seria justamente essa questão do ponto em comum. Deixa eu subir aqui. Ok, deixa eu limpar. Ok. Esse outro caso aqui, ó, quando eu tenho duas retas que não possuem pontos em comum. Elas estão paralelas, elas são retas paralelas. No caso dessas retas paralelas, elas não têm ponto em comum, mas existe um plano que contém essas retas. Aí o que acontece? Se não existe ponto em comum, então quando eu faço a interseção de duas retas, o resultado é um conjunto vazio, porque não existe pontos em comum entre elas, né? Mas eu sei que a reta R está contida no plano alfa e a reta S também está contida. Ou seja, essas duas retas pertencem ao plano, mas elas não se cruzam, por isso que elas são paralelas. A outra possibilidade é quando as duas retas não têm nenhum ponto em comum. E não existe plano que tenha as duas retas ao mesmo tempo. É esse caso aqui, ó. Eu tenho uma reta, digamos que na horizontal e tenho uma na vertical. E elas não se cruzam em momento nenhum. Esse tipo de caso, as retas são chamadas de retas reversas. Ou seja, não tem ponto em comum. Então, a interseção dessas duas retas é um conjunto vazio, não existe. Uma reta é contida no plano e a outra reta não. Uma está num plano, a outra reta está em outro plano. Eu consigo visualizar essa informação melhor bem aqui, pessoal. Ó. Eu tenho essa reta aqui, ok? E eu tenho essa reta lá atrás. Ah, professor, mas elas estão se cruzando. Não, pessoal, a gente tem que tentar imaginar um pouquinho que isso aqui é um cubo e eu passei a reta lá atrás, ó. Então, aquela parte lá de trás não vai se cruzar com essa reta aqui da frente, tá bom? Quando isso acontecer, é a chamada reta reversa, beleza? Então, vamos dar uma olhada aqui num exemplo para ficar mais prático da gente compreender essa informação. Deixa eu apagar aqui. Então, ó, eu tenho um cubo aqui, e eu tenho aqui algumas análises feitas, ó. Reta EG. Deixa eu mudar para reta. Reta EG. Reta EG é essa aqui, ó. Essa é a reta EG. Depois eu tenho reta FH. FH está aqui, ó.
reta FH. Aí ele diz que são concorrentes. E elas são mesmo porque elas se cruzam num ponto aqui, ó. Beleza? Ó, reta EF. Reta EF. Reta EF é essa aqui, ó. Opa, deixa eu limpar aqui. Reta EF. É essa reta aqui, ó. E a reta GH. Reta GH. É essa reta aqui atrás. Vai ficar um pouquinho em cima, tá? Mas vocês me perdoem aí. Então, essas duas retas, elas são o quê? Paralelas, porque elas não se cruzam. Vamos ver aqui duas retas reversas. Vamos escolher essa daqui do finalzinho. Ó, reta AE. AE está aqui. AE. E GH. GH está lá atrás, ó. GH. Então, percebam, ó. Uma está numa direção, no caso está na vertical, a outra está na horizontal. E elas nunca se cruzam, elas estão em planos diferentes. Então, toda vez que eu tenho esse tipo de situação, nós temos as chamadas retas reversas. Tá bom, pessoal? Eu espero que tenha ficado claro para vocês. O assunto não é complicado. Precisa de um pouquinho de atenção, precisa rever. Assistiu a aula, dê uma olhada no livro. Vocês podem observar que a gente está fazendo todas as aulas sobre o livro, exatamente em cima do livro. Então fica mais fácil de vocês compreenderem. Deu uma fugazinha ali, perdeu um pouco a concentração, volta, olha de novo. Eu tenho certeza que vocês vão conseguir. A questão da aprendizagem não depende só de mim, depende também de vocês. O que vocês conseguirem entender daqui, as outras dúvidas mais complexas, vai ser mais fácil de eu conseguir ajudá-los, tá bom? Desde já agradeço e até a próxima.